Olá, sejam todos muito bem-vindos a este novo episódio do podcast Zona Eleitoral. Um episódio em que a gente vai comentar os dados da pesquisa Quest, pesquisa de intenção de voto à Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos com números importantes que vão ser analisados e debatidos pela nossa equipe e trazendo para vocês as principais mensagens que essa pesquisa trouxe, apresentou e como os candidatos devem reagir daqui para frente. Quero apresentar então, Johnny Kuhn está aqui comigo. Johnny já é do podcast, né? Já habituei aqui do nosso Zona Eleitoral. E hoje eu ainda trouxe Fábio Schaffner, né? Que acho que é o repórter que mais está mergulhado em eleição aqui em Porto Alegre. Então sabe tudo, está por dentro de tudo, tem bastidor, tem informação e a análise, a experiência do Fábio aqui. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Vamos passar os números, né, para quem não acompanhou. Os dados não conseguiremos repassar todos, mas está tudo lá em GZH, tá, gente? Intenção de voto. Sebastião Melo, MDB, com 36% e Maria do Rosário, do PT, tem 31%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, a gente fala que eles estão tecnicamente empatados, porque no limite da margem de erro, o Melo tem entre 39% e 33% e a Maria do Rosário entre 34% e 28%. Se a gente descontar a margem de erro, pode ser que estejam ali os dois com o mesmo índice. A Juliana Brizola, candidata do PDT, está em terceiro lugar, com 11%, e o Felipe Camozato, do Novo, 3%. Os demais candidatos, Carlos Alan, César Pontes, Fabiana Sanguiné e Luciano, não pontuaram. 12% dos entrevistados dizem estar indecisos e outros 7% não sabem, não responderam ou não pretendem votar. Eu acho que cada um de nós vai destacar algum dado percentual que lhe chamou atenção, mas eu quero olhar para o dado da rejeição. Esse vai ser o meu elencado. A primeira, Johnny, vai trazer o que ela achou de mais importante nessa fotografia. A gente sempre fala isso, né? A pesquisa é fotografia do momento. Não está dizendo que o que está aqui hoje é o que vai acontecer lá em outubro, né, Johnny? Perfeito, Kelly. Olá, Fábio. Bom, o que chama atenção para mim nessa pesquisa, vou deixar, né, duas avaliações aqui. O número de indecisos, né? Isso mostra que é uma eleição que ainda pode mudar bastante. E também um recado que os eleitores entrevistados pela Quest dão sobre a não politização. Não querem candidatos muito alinhados a Lula ou ao Bolsonaro. Gostariam de candidatos mais independentes. Eu deixo esses dois recados. Fábio Schaffner, para ti, o que chamou a atenção? Chamou a atenção a falta de interesse na campanha, né? Na eleição, cerca de 40% ainda não está desinteressado, não está ligado numa campanha. Eu tenho a impressão que nem sabe que vai ter eleição, que está meio alheio, né? A própria campanha eleitoral está muito morna, né? Muito devagar na cidade, assim. E o potencial de pessoas, dos eleitores da Juliana Brizola, que é a terceira força, né? Que está com possibilidade de mudar de voto, né? 62%. Então ali abre um flanco para os outros candidatos, né? Como é que eles vão tentar captar esse eleitor que está bem, é eleitor dela hoje, mas está propenso a mudar de candidato daqui até a eleição, cerca de 40 dias aí que nos esperam. Deixa eu pegar esse gancho aqui do Fábio, porque ontem conversando, logo depois que saiu dado da pesquisa, eu estava conversando com pessoas das campanhas e uma leitura que me foi feita é que a gente tende a colocar a Juliana, né, ou essa candidatura da Juliana, um pouquinho mais à esquerda, né? Até porque, pelo que a gente viu no debate, teve a duplinha, a gente analisou, né? Parecia uma duplinha, ela e a Maria do Rosário. Mas o que eu ouvi de integrantes da campanha do Melo é que eles acham que tem voto para pegar ali, da Juliana. Que seria um voto... o que o Melo não... Apesar da gente também colocá-lo mais à direita, né? Ou centro-direita... Como ele tem uma coisa da pessoa dele, de uma penetração nas camadas mais populares, por ter sido um vereador, um cara de base, né, que vai nas comunidades, que as pessoas o conhecem por esse trabalho, que talvez tenha voto que ele consiga pegar. O que tu acha, Fábio? Eu acho que tem voto ali que pode ser do Melo. A transferência de voto nunca é automática, Não é né? automática, perfeito. E a gente não pode esquecer que a Juliana Brizola foi vice do Sebastião Melo, né? Na eleição de... Ele perde para o Marquesano. De 2016. Então, já fizeram campanha juntos, tem afinidades políticas, eleitorais. Na época que o Melo era mais de esquerda, né? De centro-esquerda, aquela eleição ele chegou a fazer no segundo turno uma aliança com o PCdoB de Manuela Dávila, né? A gente não pode esquecer.
houve uma metamorfose política aí nesses últimos anos, mas é um mercado, como assim se diz, né, do voto, a gente já estava falando isso aqui antes de começar o programa, que está aberto e que os dois candidatos podem avançar, porque também pode ter ali um eleitor do PT de esquerda que não tem uma certa rejeição à candidata Maria do Rosário, né, Johnny? Exatamente. E chama atenção, assim, que o que eu falei inicialmente, né, que 51% preferem um prefeito independente. Que não seja vinculado. Vinculado de nada. E 28% preferem um aliado de Lula e 19% preferem um aliado a Bolsonaro. Né? Mas chama atenção esse número de pessoas entrevistadas que preferem um candidato independente. Olhando para a fotografia, Johnny, a gente dá para dizer que a eleição está aberta ainda. Tá aberta. Hoje, se alguém perguntasse quem vai vencer a eleição, não é algo que a gente consiga já apontar para lá ou para cá. Por enquanto não tem como, né? Ainda mais que os percentuais da Juliana, né? Esses 62% que disseram que ainda podem mudar o voto. Em relação à Juliana, isso chama muita atenção. Mas tem um outro fator que a gente não falou, que é o Felipe Camusato, né, que realmente não decolou, né, 3%, e ele não vai ter espaço na TV. Então, assim, é uma candidatura que dificilmente, não tem como prever isso, mas vai ser muito trabalhoso, vai ter que fazer uma propaganda muito forte nas ruas e nas redes sociais para se destacar. Fábio, de novo, né? A gente não tem como apontar hoje, né? Tá muito ainda... Estão ali... Nos índices estão muito parecidos, né? Muito perto. A gente chama tecnicamente empatados. Mas dá para dizer que essa eleição tá mais para um ou mais para outro? Assim, hoje ela aponta um pouco mais para o Mello, ela aponta um pouco mais para Rosário. E aí eu quero te trazer esse dado que foi o que mais me chamou a atenção, né? Nesse mercado, de onde dá para tirar voto? É dos indecisos, tem 12%. É dos da Juliana, porque estão dispostos a mudar. A Maria do Rosário tem 48% de rejeição. Pessoas que conhecem, sabem que ela é e não votam. Eu acho que é impossível chegar e dizer que está mais para um, está mais para o outro, né? Seria um pouco irresponsável até, dada a própria pesquisa, né? Porque a proximidade, né? É curta ali. Agora, mostra uma fortaleza eleitoral do prefeito, né? O prefeito largar na frente, contrariando uma pesquisa anterior da Atlas, né? Mas já acima da Métodos anterior. A Atlas de 8 de agosto, Métodos de 19. Na Atlas ele estava atrás, na Métodos ele estava na frente, mas tipo 1%, muito pouquinho, o empate mesmo numérico assim, e agora já bem mais à frente, 5 pontos percentuais, quase no limite da margem, quase saindo da margem de erro, mostra como o prefeito tem uma fortaleza eleitoral em Porto Alegre, né? Pelos desgastes que ele sofreu, e isso a gente vê também na rejeição. A gente tendo um prefeito que sofreu tanto, apanhou tanto, né, durante a enchente, né, enfim, as críticas que ele acumulou, os desgastes com os escândalos de corrupção na SMED, né, que a gente teve uma secretária de educação que foi presa, quer dizer, isso gerou uma rejeição de 40%, mas ainda bem longe da rejeição da candidata do PT de 48%. Mas é uma rejeição alta também, né? É uma rejeição alta, né? Rejeição alta. Mas eu concordo com o Fábio, Johnny, nessa leitura de que, apesar de tudo, ele não tem essa rejeição que ela tem. Apesar de... Pô, o prefeito... Sim, ele está na vitrine, afinal, né? Tá ali, né? E me chamou a atenção também isso, né? Porque a gente imaginava que o desgaste da enchente... Se a eleição tivesse sido sem a enchente, a gente estaria com outros números aqui. Fato, números, né? Com certeza. Mas o desgaste... E aí também tem uma coisa que a gente conversou no último episódio do Zona Eleitoral, que cada cidade é uma realidade. Santa Teresa, cidade da Serra, que foi varrida pela água, a prefeita saiu como uma liderança, foi abraçada, é ela que vai ganhar. Né? Assim, tô falando grosseiramente aqui, né, de uma forma coloquial, mas assim, a comunidade abraçou. Em outras localidades, a gente falou de Canoas, né, o prefeito está muito mais sob ataque, com interpretação de diferentes camadas da sociedade que ele é o culpado.
O Melo, apesar de ter toda essa pecha, ainda assim ele está com uma rejeição abaixo da adversária. Exatamente. E é histórica também a rejeição da Rosário, né? A gente sabe que ela carrega essa rejeição há muitos anos, né? Outra coisa dentro dessa fortaleza que o Fábio falou, né? É a avaliação do governo Melo, né? Importante esse dado, sim. Eu anotei também, deixa eu pegar 36% aqui. consideram positiva, 33% regular, né, e 29% negativa. Ou seja, ele, apesar de tudo, apesar de gente também não está com uma avaliação... O menor percentual é o negativo, né? É o negativo, 29%. E ali, muitas vezes, o regular se aproxima do positivo também, né? Eu fiquei com isso na cabeça, porque positivo, 36%. Então, esses votos estão com ele. O regular, dentro... A gente falou de mercado eleitoral, eu gostei dessa expressão, porque é onde tu pode comprar... Comprar não, né? É onde tu pode tentar trazer o voto para ti. Se 33% está regular, são pessoas que talvez de imediato na cabeça não venham o voto, mas Exato. se estiver diante de a candidata for essa, está no segundo turno, não tem outra opção, tem um mercado aqui, né? E o negativo, como disse a Johnny, é assim, no contexto, tá, gente? É baixo. É baixo. Para o contexto, Para né? o contexto, 29. exatamente. E a gente falou da prefeita de Santa Teresa, né? Muito dessas são desgraças naturais, tragédias climáticas, né? A resposta disso vem da ação do governante no pós-crise, né? Durante a crise ali, óbvio, mas no pós-enchente, vamos assim dizer. E o Melo, ele tem um caso curioso, porque em 2016, quando teve aquela explosão, né? Um temporal muito grande, tá com uma... Verdade. Não seria um ciclone, mas sim, foi a cidade, árvores caíram, a cidade ficou inviabilizada. Ele era assim. vice-prefeito e ali ele se consagrou, né, liderando a reação da cidade, a tentativa de recuperação, assim, embora tenha perdido a eleição aquele ano. Mas ele saiu muito maior, né? E a impressão que tinha esse ano era que o Melo não tinha conduzido bem ali aqueles dias de enchente, né? Inclusive quando a cidade alagou, a Cidade Baixa, o Menino Deus, quando houve... Sarandi, né? O DIC, rompeu, não rompeu, parece exato. que... E pelas avaliações dos entrevistados aqui, não há uma rejeição à atuação dele na enchente, né? Mas aí tem um outro detalhe, né? Não pode ficar tudo na conta do Melo, né? Sim. Então, assim, acho que há uma consciência dos eleitores de que esse problema, todo mundo passou o pano, fecharam os olhos para esse problema de sistema de contenção, de cheias, sim, né? da proteção contra cheias. Proteção contra cheias, né? Então, acho que há essa avaliação, me parece, por parte do eleitor. Não está tudo na conta do Melo, sabe? E me parece que a campanha dele, né? A gente não tem campanha na televisão ainda, porque esse podcast, deixa eu pegar o dia, está sendo produzido e gravado no dia 28 de agosto. Eu não sei que momento você está assistindo, mas a campanha dele compreendeu isso e explora e mostra e repete o fato de que a enchente pegou diferentes partidos, né? Então eles mostram, você que circula, que está nas redes sociais, vai ver a propaganda, mostra assim, né? O vídeo mostra assim, a enchente pegou prefeituras do PT, né? São Leopoldo, prefeitos do partido X, né? Sei lá, Canoas, prefeitos do partido Y, Santa Teresa, para mostrar que não é culpa do prefeito. E ele mesmo, né, utiliza, porque o sistema, na verdade, não deu conta, mas assim, a gente reagiu. Então, eu acho que tem um entendimento de que talvez as pessoas consigam fazer esta leitura, esta compreensão, não estou dizendo que está certo, que está errado, não é juízo de valor, de que, olha, mas pegou o cara do PT também, pegou o cara do... Tá bem, então o culpado não foi ele. Ele era o zelador da vez, né? Isso. E a gente teve em novembro a água passou alerta, pelo muro da já. Mauá ali. Então, e os portões não abriram aquela vez, as comportas foram difíceis de fechar aquela vez. E, bom, agora entrou água de novo, né? Acho que há responsabilidades na prefeitura, né, pelo que aconteceu. Assim. O que é interessante na pesquisa é que isso não é jogado exclusivamente no Melo. No aluno dele, exato. E todas as outras coisas também que a cidade enfrentou nos últimos anos, né? A zeladoria, a marca do governo nos primeiros meses, caiu nos últimos anos, né? E isso ainda também não é presente. Que era uma marca que, aliás, ele se elege dizendo que vai cuidar da cidade. E fez nos dois primeiros anos, né? Exatamente. Ele ia diretamente nos bairros, né? As praças, Exato, as comunidades, né? Mas um predicado que se perdeu nos últimos anos, né? E isso hoje não está afetando. Se você olhar ali, infraestrutura urbana,
urbana, ruas mais mal cuidadas. Não é o que pesa. Não é uma preocupação maior, né? A enchente, óbvio, lidera a preocupação, mas não... o maior problema da cidade é a enchente, mas o prefeito não é o culpado. Quer dizer, é interessante essa análise que o eleitor faz, pelo menos os entrevistados pela Quest, essa questão, quando perguntam isso, eu avalio já há muitos anos, né, independentemente do instituto, né, que realiza a pesquisa. Quando pergunta para o eleitor, né, qual é o grande problema ou qual a área que mais necessita atenção, né, muitas vezes o eleitor está olhando para aquilo que afeta no seu dia a dia, né? Então, assim, a segurança, né? Que a responsabilidade maior está pro governo do estado, e aqui a segurança está em terceiro lugar, com 12%, né? Quando as prefeituras têm atribuições também para essa área, mas não totalmente, né? Está mais voltado para o governo do estado. E daí eu penso assim, educação, que a gente sabe que a educação no geral no estado não está boa, inclusive em Porto Alegre, 5%. Então não é algo que chame a atenção, né? Então isso aí que o transporte público, né? Não, e outra questão de lixo, né? Limpeza, lixo, que foi um problema bem grave na cidade, acho que o ano passado, ano retrasado, né? Está com 9%, se eu não me engano, né? Então... Aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, pegando esse gancho da Johnny, que é: da onde vem o voto? Por que as pessoas votam em determinada pessoa? A Johnny falou desse descolamento de Lula e Bolsonaro. A gente está vendo em São Paulo que o candidato que mais cresce não está vinculado a nenhum nem outro, pelo contrário, né? Os dois candidatos que estão vinculados a Lula e Bolsonaro estão ameaçados por esse fenômeno que surge, que é o Pablo Marçal. O Fábio não estava no episódio passado, eu só falo de Pablo Marçal agora porque eu estou atenta aí ao que está acontecendo, estou tentando compreender o que está acontecendo. E aqui em Porto Alegre, eu acho que me parece, né? Eu repito, a gente está ainda em agosto, que não vai passar por Lula e Bolsonaro também. O quanto vai pesar? O quanto talvez, sei lá, o Lula perceba que talvez seja importante vir, e o quanto para vocês vai pesar ou não? Eu acho que a eleição municipal, ela sinaliza um movimento para os anos seguintes, né? Perfeito. Quando tem as eleições presidenciais, de governadores. Sempre assim, em 2016 a gente viu aquela onda de antipolítica, que elegeu Calil em Belo Horizonte, Crivella no Rio, Dória em São Paulo, que resultou em Bolsonaro em 2018, né? Enfim, em 2020 a gente não viu isso, né? O bolsonarismo perdeu força, em 2022 o Lula voltou à presidência, e eu acho que essa eleição agora meio que vai sinalizar para onde está indo a preocupação do eleitorado. Porto Alegre, especificamente, eu acho que a enchente pesou demais. Tem uma realidade muito específica, né? E uma estratégia do PT no início da campanha, na pré-campanha, era fazer a vinculação com o Lula, né? Era apostar na vitória do Lula aqui. O Lula venceu em Porto Alegre com 53,5% dos votos. Porque é importante dizer isso, Fábio. Vou sublinhar o que tu está dizendo e concordando contigo, que a gente tem uma impressão, o Rio Grande do Sul é um estado bolsonarista. Falando coloquialmente, tá, gente? Eu não estou com dado específico. Mas Porto Alegre venceu o Lula. Porto Alegre o Lula venceu. E o PT queria reforçar isso e, né, se valer desse voto petista. E a gente vê que agora não tem isso, né? 50% dos entrevistados não querem um prefeito ligado a nenhum nem a outro. E o Melo está se valendo desse discurso porque ele, inclusive, ele diz, ideologia não resolve o problema da fila na saúde. Mas olha que interessante, né? Mas indiretamente ele tem 62% dos que votam no Melo votaram em Bolsonaro. Exato. Então, automaticamente ele pegou o voto dos eleitores de Bolsonaro, né? Mas para ele é uma posição cômoda. Ele disse, não. Ele sabe que os eleitores do Bolsonaro não vão votar na Rosário. Diferente de 20, né? Então, para ele é melhor ampliar. E aí que ele pode crescer ainda mais, me parece. Mas o que eu acho muito curioso, né? Naquilo que eu até provoquei o Fábio, é que o eleitor do Bolsonaro tá com o Melo. Eu até vou ser mais específico. O eleitor do Bolsonaro não vota na Maria do Rosário. Exato. De jeito nenhum, tá? A maioria está com Melo, não vota no Rosário de jeito nenhum. Mas é curioso que este mesmo candidato consiga pegar votos da extrema esquerda, não, desculpa, da centro-esquerda. Aí vai muito do perfil do Melo, Por causa dele. O Melo é um sujeito muito popular, sempre teve muita penetração na periferia, no subúrbio, nas vilas, né? Muito bem recebido. Ele criou aquele personagem, o Tião do povo, agora ele está falando na campanha. Ele se apropriou do chinelão. O termo chinelão, que é usado de forma pejorativa, porque né? Eles, não, se chinelão é ser do povo, eu sou chinelo mesmo. O senhor não é chinelo.
chinelo também? Transformou o limão numa limonada, né? Exato. Uma estratégia interessante também do ponto de vista de mar. E aí, por onde passa a campanha da Rosário? O que vocês acham daí? Ela vai vir por onde? Batendo a tentativa dela é diminuir essa rejeição, né? Ela tem que diminuir essa rejeição 48%. e ela vai ter que desconstruir o Melo. Acredito que vem aí um processo... O que ela não fez, não conseguiu fazer no debate da Gaúcha. Não teve, né? Não teve. Aí vai atacar as fragilidades, as supostas fragilidades. Se imaginava que a enchente fosse uma fragilidade, por enquanto não foi, né? Aí tem a questão ética na crise da SMED ali, com todo o escândalo de corrupção, prisão, etc e tal. Vamos ver o que vem por aí, né? Mas, tipo, o PT sempre foi muito eficaz na desconstrução de adversários, né? Marina As campanhas são exitosas nesse sentido. Ana Amélia, né? Aqui no estado, lembra? Exatamente. Então, vai ter que equilibrar isso sem marcar a candidata, porque a candidata ela já tem uma imagem, né, da Maria do Rosário combativa, né, a pessoa que brigou com o Jair Bolsonaro, fez aqueles enfrentamentos todos, assim. Então, isso resulta muito na rejeição dela também. Então, esse equilíbrio que a gente imagina que o PT vai tentar buscar para subir o eleitorado dela, diminuir a rejeição e, obviamente, também diminuir o eleitorado do Melo. Né? E tem, quando a gente fala que é um retrato do momento, é importante destacar, né, na estimulada, né, que são 12% ainda estão indecisos e os que não sabem. 7% branco, botariam branco e nulo, mas neste momento, que podem depois votar em algum candidato. Então, se somar esses dois percentuais, são 19% aí que não disseram quem vão votar. Isso pode mudar também uma eleição. E acrescento o que está aqui na nossa colinha, né? Que acho que vocês destacaram logo no começo, quando eu perguntei o que chamava atenção. Mais da metade admitiu possibilidade de mudar o voto. 53% pode mudar o voto. Mais da metade admite. É difícil um eleitor da Maria do Rosário mudar o voto, né? É fato. E é difícil um eleitor do Melo mudar o voto também, a não ser que venha alguma coisa, né? Muito. Como ele é vitrine, como ele é governo, né? E tem operação policial em andamento, pode ver que aconteça alguma coisa. Mas, tipo, é mais propenso, inclusive. Tá no percentual da pesquisa, né? Um eleitor da Juliana mudar o voto, ou até daqui a pouco um voto útil do Camozato, entendeu? Migrar pro Melo. Na reta final. Possível. Porque não se imaginam que um eleitor que nem é identificado com a Maria do Rosário de esquerda mudando o voto. Embora os dois ali tenham cerca de 50% de possibilidade de mudança, né? Exato. O eleitor que diz, eu voto na Maria do Rosário, mas 50 deles pode caso, mudar. Mas é uma tendência mais... É mais difícil, mas eu já não acho impossível por conta dessa é tão esquisito falar isso, mas essa convergência no eleitor mais da periferia. Tipo assim, é um voto que se ele for no Melo ou na Rosário, eu não estranho se esse eleitor estiver nessa... hoje eu penso votar no Melo, mas foi o PT que trouxe o programa Gustavo, vou votar na Rosário. Não, mas foi o Melo que veio aqui quando deu problema do... Né? É um eleitor teoricamente menos ideológico, né? Isso, perfeito. Exatamente. Que é, assim, né, a grande parte das pessoas com quem eu converso, assim, que mergulham e falam assim, é que o eleitor nem sempre escolhe, ou não sei se é a maioria acho que a maioria não escolhe por ideologia. Tem um bom grupo que escolhe por isso, mas tem o eleitor que, porque senão não alternaria os presidentes, por exemplo. Porque o cara que votou na Dilma, depois votou no Bolsonaro. A pessoa pode ter a casa alagada, né? Exato. E no primeiro momento atribui isso a uma falha da gestão do governo, botar a culpa no Melo, e o prefeito faz uma visita lá, conversa, explica a situação, diz como que vai consertar, proteger o bairro e virar esse voto, né? Isso é perfeitamente possível, né? Assim como também a candidata de oposição, nesse caso Maria do Rosário, chegar lá e reforçar a responsabilidade da prefeitura, mostrar o que teoricamente foi feito de errado e, enfim, solidificar, né, aquele voto nela. É um voto muito mais da realidade local específica, né, da forma como a pessoa é atingida, de que forma ela entende que aquilo mudou a vida dela, que vai ser definidora do voto. Né? Talvez seja por isso que a gente tem tanta gente, né, na espontânea, indecisa, 67%. Não, na espontânea, que é quando a gente tem estimulada, né, gente, que é quando aparece quem são os candidatos aí a pessoa. E na espontânea, então, e conversa com o que o Fábio disse também,
de que as pessoas ainda não estão nem ligadas. Quem são os candidatos? Esse ponto é interessante, né? Porque a Quest perguntou, né? Qual é o grau de interesse na eleição, né? Muito interessado, apenas 29%. Pouco interessado, 47%. E nada interessado, 24%. Então... Não, o resumo é isso. E é uma campanha curta, né? É uma campanha curta. Não As pessoas vão deixar para escolher no final. Então, daí nós vamos entrar num outro ponto. Vereador. Se não estão ligados em quem são os candidatos a prefeito, imagina vereador. 23% disseram que já escolheram seu candidato a vereador. 76% não. Nem sabe. Nem sabe. E vão deixar para quando? Para sábado de noite, na véspera. Fato também. Né? Isso, assim, também... Aí perde o número para um primo, para um parente. É ali que começa a rolar as conversas de WhatsApp, sábado de noite. Véspera, no grupo da minha família é bem assim. Vou entregar minha família. Eles pedem para mim, porque como eu acompanho política, quem são os candidatos? Eu falei, gente, essa hora, é verdade? E o que tu acha? E aí querem, né, que eu, olha, de direita temos assim, de esquerda temos assim, de centro temos esses aqui, para eles pegarem ali na prateleira e escolher um. Isso é assim em todas as eleições legislativas. Para deputado estadual e federal, em 2022, foi a mesma coisa, né? As pessoas deixaram para a última hora. Para a última hora, e daí começam a consultar. Só para reforçar outro dado que eu achei interessante aqui, né, que mostra também como o Melo tem é robusto eleitoralmente na cidade, né, em que pese todos os supostos desgastes que a gente acredita que ele acumulou nos últimos anos. Embora apareça com 36% na pesquisa, na intenção de voto, 47% diz que ele merece um novo mandato, né? Quer dizer... Dado importante. Mais de 11%, 11 pontos percentuais a mais, né? Diz assim, olha, o prefeito merece ter um segundo mandato. É bem verdade que 47% também diz que ele não merece, né? O merece ou não merece, nessa pergunta plebiscitária, tá no empate. Não, mas é importante esse dado, Fábio. A gente não estaria destacando esse dado se ele não tivesse passado pelo desgaste da enchente. Porque Exato. O natural, não sei se é o melhor palavra, mas o que seria que aconteceria diante de uma tragédia dessa monta é as pessoas culparem o prefeito, como muitas culparam, e aí você vê um desgaste imenso. E aí o desgaste não foi tanto assim, talvez por esse trabalho de imagem também, não sei, né? A gente vai conseguir ter um pouco mais de aprofundamento à medida que a campanha andar, mas eu também me chamou a atenção. As pessoas acham que ainda assim ele merece, porque ele foi o prefeito que trabalhou, porque foi. O quanto vocês acham que vou formular a pergunta, é possível, o quão possível é reverter uma rejeição de 48%? Não, é possível, é possível. É possível? É possível, é possível. A campanha não começou ainda, não, né? é verdade. Tem caminhadas nos bairros. Apesar de ter começado, não começou. A campanha efetivamente de rádio e TV começa na sexta-feira, sexta-feira. 30. E em que pese as pessoas desligam a televisão, vão para o streaming, antigamente ia para TV a cabo, tem as inserções que são muito eficazes. Da inserção porque tu não essa foge, é no meio. Né? Isso, tu tá vendo o programa, ela vai para pra propaganda. É um comercial de 30 segundos, de 15 segundos, né, que ele te captura. E são muito eficazes. Há quem diga que é muito mais eficaz do que o programa eleitoral. Eu concordo. Que a pessoa não senta, ele fica 10, 15 minutos parado assistindo. Então... Embora essas inserções, elas costumam ser mais agressivas, né? Então, elas não são muito propositivas, e sim agressivas. E a gente falou no último Zona Eleitoral, que especialmente na rádio. Né? Que é bem mais agressivo, porque não tem imagem, né? E às vezes tu nem sabe quem é o candidato que falou entre aspas, exato, né? Mas que fez aquela acusação. Não vote nesse candidato, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E isso, como lembrou bem o Fábio, e a Johnny tá trazendo mais um pouquinho, é no meio da programação. É no meio. Não é aquela... Quando começa a propaganda, você sabe, você troca o canal, eu sei. Mas essa que vem no meio, ela é diluída. É diluída. E aí bateu, né? Aí deu, então eu não posso votar, não devo votar porque isso, porque aquilo. Se tiver o gancho, né, o magnetizante que prende o telespectador ali, 30 segundinhos ele assiste, não foge. Mas eu não sei se isso faz mudar o voto. Eu acho que não pelo histórico, né? Que a gente vê que é uma coisa muito agressiva, assim. Não é, eu vou fazer tal coisa, ou eu sou uma candidata assim, ou assado, né? É para atacar o adversário. É para atacar, E não sei se isso faz mudar o voto, sabe? Me parece. A gente não falamos do Camozato um pouco, né? Do percentual pequeno. Juliana com 11% surpreendeu vocês ou era esperado?
Me surpreendeu um pouco. Eu achei até que ela viria com um percentual menor pela campanha apática dela, assim, pela participação dela, por exemplo, no debate. Me surpreendeu. Surpreendeu por ter sido um percentual até, 2 dígitos, 11%. 11%. Achei que viria menor. Me surpreendeu, eu achei que ela veio um pouquinho melhor. Me surpreendeu porque eu achei que numa eleição polarizada, com candidatos identificados com o petismo e com o bolsonarismo, com candidatos com rejeição alta, ela poderia se aproveitar desse voto do meio, entendeu? Não gosto de briga, não gosto do Bolsonaro, do PT, do Lula, O Rio Grande do Sul tem um histórico assim, né? Rigoto, Sartori, exato, tem um histórico do terceiro vir. Então, o Melo foi mal na enchente... a Maria do Rosário é ligada ao Lula, não sei o que, e aí ela poderia capturar esse voto inicialmente nesses 15 dias de campanha aí, e a gente não viu isso ainda, né? Então, vamos ver se ela vai ter capacidade de crescer, de multiplicar. Ela é uma das que mais tem potencial de crescimento, acho que tem 43%, né? Não tem a rejeição. Mas também tem um percentual alto de volatilidade. Rejeição alta, interessante isso, 37% de rejeição para uma candidata que não é de extremos, assim, né? Também foi um dado surpreendente. É interessante para a gente olhar isso também. Espontânea, né? Que eu não mencionei, embora a gente tenha falado, mas não mencionei. Melo 15%, Rosário 16%, Juliana 2%. 14%. 14%, Juliana 2%, Camozato 1%. Nesse cenário, a gente já trouxe o dado aqui, 67% dos entrevistados afirmaram estar indecisos, já 1% pretende votar nulo, em branco ou não deseja votar. Tem um outro dado que eu queria perguntar para vocês, que é as pessoas que não vão, a abstenção, né? Historicamente é alto. Pode ser que por conta também de enchente, de um descrédito de política, vocês apostam em abstenção alta também? Tem sido assim, né? Tem mantido uma média nos últimos anos, mas tem um fator que preocupa muito, inclusive, a justiça eleitoral. E isso daí não é só Porto Alegre, né? Em outros municípios, que foi a migração de muitos moradores. Verdade, por conta foram para outro estado ou para outra cidade, inclusive foram para o litoral. Eu conheci várias pessoas que saíram do Vale do Taquari e foram morar temporariamente no litoral, e muitas já disseram que talvez para ir para Santa Catarina ou mais adiante. Eu conheço gente que foi por causa do aeroporto e precisava nesse momento do aeroporto. E essa preocupação foi destacada pelo presidente do TRE, né, o desembargador Voltaire, porque eles não sabem se essas pessoas vão voltar só para votar. Improvável, né? A gente vem de períodos, né, eleições com abstenção alta, e nessa eleição muita gente perdeu tudo, né, os documentos, aí perdeu o título de eleitor, aí isso também. tem isso que vem, por mais dá para votar com tenham facilitado, né, mas enfim, daqui a pouco a pessoa não sabe ou não se interessa. Vai ser interessante analisar, ver no dia, né, porque tu pode ter um eleitor desiludido, né, o político não me ajudou, a água veio até aqui, perdi tudo, não resolveu até hoje. Pode ter um ressentido, né? Digo, perdi tudo, vou lá e vou votar um voto de protesto, né? Ou pode ter esse eleitor que não foi embora, né? Exato, migrou, como a Jane falou. Então, por enquanto, é 12% que não sabe, não respondeu e não pretende votar. Quer dizer, eu acho um número pequeno para 3 opções, né? Então, mostra um certo aptidão, um certo desejo de votar, assim, né? As candidaturas já partem com 36, 31, as duas que polarizam já partem de patamares altos, né? Então, na estimulada, tu vê um engajamento que tu não vê na espontânea, né? Você sente, quer dizer... mas a espontânea, a gente tem que sempre dar um peso menor para ela. Exato. Né? As pessoas não têm... com 45 dias antes... Não tem na memória. Nem sabem quem são os candidatos. Não sabem. As pessoas vão se embarcar na eleição mais lá próximo do pleito, né? Então, a próxima pesquisa, inclusive, a espontânea, ela não vai mais ter todo esse valor. Né? Agora ainda tem, mas na próxima não. O que vai valer mesmo é estimular. Eu falei no outro episódio ainda, Fábio, que as pessoas me perguntando, mas e a Anne Ortiz, ela não vai ser candidata? Mas e o Marquesano vai ser candidato? Eu falei, não, gente, os candidatos estão... As pessoas nem sabem ainda. Né? E nosso tempo voou aqui,
mas eu queria botar uma última questão, que é na eleição nacional, recentemente a gente viu, eu não queria votar no fulano, mas eu vou votar no fulano pro ciclano não ganhar, né? Podemos falar os nomes, né? Porque a eleição já aconteceu, mas eu não queria ter que votar no Lula, mas eu vou votar no Lula pro Bolsonaro não ganhar. E o contrário também. Eu não concordo com o Bolsonaro, mas eu vou votar no Bolsonaro porque eu quero evitar que o Lula... Vocês acham que isso vai acontecer em Porto Alegre? Eu não quero que o Melo se eleja de jeito nenhum, então eu vou votar na Rosário, ou o contrário, né? Eu não quero que a Rosário, então eu vou votar no Melo. Eu não enxergo assim pelos dados da pesquisa, né? A rejeição, a polarização e o fato que a gente falou da enchente, né? Isso é um tema muito presente, então uma realidade muito específica da cidade e 51% fala que quer um candidato independente, né? Eu também concordo, vou na linha do Fábio. Eu também acho que não é. Será, gente? Eu não estou achando pela essa rejeição, assim, né? Tipo, eu não quero de jeito nenhum. Mas eu acho que a pesquisa já sinalizou, né? Cada um já. Quem tem essa posição, eu não voto no fulano porque eu não quero de jeito nenhum, vou votar no candidato adversário, já manifestou ali a sua posição, entende? Não acho que vai mudar mais do que isso. O que me chama a atenção é que essa eleição ela não está tão politizada, e os números mostram isso, né? Então ela não vai ser um sinalizador, por exemplo, para atrair o Lula para cá. O Bolsonaro, eu acho que o Melo nem vai querer, né, aliar a imagem ao Bolsonaro, porque ele automaticamente já está recebendo os votos. Esse voto já é dele. Já é dele, então ele não precisa fazer nada dele. disso. Agora, ao contrário de São Paulo, né? São Paulo é uma eleição politizada, vai demarcar, vai sinalizar o que vai ocorrer em 2026, né? Essa sim, ela tem todo um interesse nacional, né? Aqui, acho que até a enchente talvez tenha mudado um pouco a cabeça do eleitor porto-alegrense. Eu acho que a enchente se sobrepôs. Né? A questão. E não tinha como ser diferente, né? Foi uma tragédia sem precedentes, né? Então... Estamos nos aproximando do final. Eu tenho dados para trazer aqui, né? Então, enquanto eu busco esses dados que eu preciso ler aqui por nosso compromisso com a legislação eleitoral, vocês já vão pensando no cafezinho. Eu gosto sempre de um cafezinho, um bastidor. O Fábio já está ali refletindo. E apostas para os próximos dias. Então, vamos lá, os dados que respondem à legislação eleitoral. Essa pesquisa foi contratada e paga pelo Grupo RBS. Foi realizada com 900 pessoas entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Quem quer começar com um cafezinho? Eu posso começar. Acho que o bastidor é a preparação para a propaganda eleitoral que vem aí, né? E a tentativa de suavizar a imagem da Rosário vai ser uma aposta forte do PT, justamente com foco nessa elevada rejeição, né? Então, em que pese que deve vir... a Maria, não é a Rosário, né? Ataques ao Melo para tentar desmanchar essa fortaleza. Vem aí o discurso da fé, União e Reconstrução, né? Fé, União e Reconstrução. Colocaram fé junto ao slogan que já era do governo nacional, do governo federal do presidente Lula, e a Maria, né, para humanizar e popularizar, né, não a Rosário, enfim, tentar desmanchar essa imagem de uma política briguenta, combativa, né? Porque, como tu disseste, é uma imagem presente, forte, de combates, inclusive com o próprio Bolsonaro. Johnny, algum cafezinho? O que a campanha do Camozzato vai fazer, né? Porque um candidato com 3%, né? Provavelmente estejam bem preocupados com isso, né? Então, o que vão fazer para ele aparecer mais e com o desafio de não estar no rádio e na TV, né? E também a Juliana, né? Porque a Juliana pode decolar ou pode cair ainda mais, né? Porque ali a pesquisa mostrou que o eleitor está um pouco indeciso. Então, assim, o que a coordenação de campanha vai fazer para fortalecer a imagem dela? O que temos que ficar de olho, Fábio? Apostas? A campanha da TV. Pela TV, Rádio TV, sexta-feira, 7 da manhã já começa, né? Exatamente, campanha da TV é o próximo passo. Estamos no mesmo, né? E eu estou com a eleição de São Paulo, eu tenho que ficar de olho também lá, porque estamos diante de um fenômeno muito interessante que não está... Que traz uma fala, né, que conversa muito com a ideia do antissistema, está conseguindo fazer com que essa mensagem ecoe nos demais, né, nos eleitores e bagunçando algo que a gente imaginava que seria uma divisão de
Lula versus Bolsonaro. De repente vem alguém. Eu estou colocando essa. Mas aqui eu concordo com vocês. Acho que a gente vai prestar atenção no tom que virá a campanha na televisão, a propaganda. E concordo com o que o Fábio e a Dione analisaram. Acho que a gente tem que olhar para essa inserção no meio da programação, essa que vem diluída, né? Que a gente nem percebe como propaganda, ou o grande público não percebe como propaganda. Mas tem muita água ainda para a gente acompanhar. E nós vamos estar aqui sempre no Zona Eleitoral, trazendo, analisando junto com vocês. Vocês podem escrever para a gente, mandar sugestões, tanto no Instagram de GZH, aqui mesmo no YouTube, deixar os comentários. E o que você quer ver aqui no Zona Eleitoral. Muito obrigada pela presença de todos, pela companhia. E a gente volta para um próximo episódio aqui mesmo. Até lá!